O técnico Vitor Pereira foi apresentado no Flamengo e, obviamente, o tema Corinthians, né, seu ex-clube, seu clube em 2022, foi abordado de forma um pouco diferente. Falamos muito sobre isso na live que fizemos na noite da terça-feira, né, e que você pode, inclusive, conferir acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a escolha do Vitor Pereira depois de sua entrevista coletiva no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. Mas antes de entrarmos nesse assunto, o canal tem um recado para você. Este vídeo tem o patrocínio da Manual. A Manual é uma empresa britânica que chegou em 2019 ao Brasil e já ajudou a aproximadamente 100 mil homens na luta contra a queda de cabelos. E ela quer desafiar aquela ideia desatualizada de que os homens não se cuidam. Muito pelo contrário. Você sabe muito bem que para nós homens, né, manter a cabeleira em dia é sempre muito importante, né? Qual homem quer ficar careca? Ninguém quer ficar careca, né? Então, se você perceber que em algum momento os cabelos começaram a cair, começaram a rarear, procure a Manual, entre em contato com a Manual. Um dado importante, cerca de 90% dos homens só procuram ajuda médica quando o problema que eventualmente aflige esse homem, ele já se agravou. Então você não pode deixar a coisa ficar feia. Já procura logo a Manual para começar um tratamento, tá? E entre as metas para 2023, né, que estejam aí já anotadas, né, nesse ano novo, os cuidados com a saúde e com a autoestima. E dentro desse processo, aí entra a Manual como tratamentos contra a queda de cabelo. Você pode procurar a Manual e em poucos minutos você vai responder algumas perguntas. Então, uma equipe médica vai realizar uma análise clínica do seu caso, né? E aí você vai conquistar um cupom de desconto, tá? O desse mês, agora de janeiro, é o Desconto Mauro, que vale para o primeiro pedido. Isso mesmo, você vai comprar um kit, você adquirir um kit, tá? Com esses itens aqui, ó, que vai chegar na sua casa numa discreta embalagem e vai iniciar o tratamento aproveitando esse desconto no primeiro pedido, tá? Cupom Desconto Mauro. Você vai adquirir esse kit, tá? Embalagem bacana, tudo direitinho, chega na sua casa e você vai realizar um tratamento personalizado acompanhado por uma equipe médica. Segundo a Manual, tá? O tratamento, ele a partir do 4º mês já começa a apresentar resultados, né? Desde que você siga direitinho as prescrições médicas, tem que seguir tudo direitinho. E não é um tratamento só para quem está já ficando muito careca, não. Começou a cair cabelo, você já pode procurar a Manual. Você está vendo aí alguns casos de antes e depois de clientes da Manual, tá? Lembrando mais uma vez que o cupom Desconto Mauro, válido nesse mês de janeiro, ele é só para o primeiro pedido e por tempo limitado, tá? Tempo limitado. Então, entre em contato com a Manual, você encontra o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você viu aí, a Manual segue conosco em 2023. Acesse o link que está na descrição desse vídeo. Pois é, então o Vitor Pereira deixou bem claro o seguinte. Ele estava decidido a não seguir no futebol brasileiro. A ideia dele era voltar a Portugal. A questão familiar, né, a questão da sogra, como ficou conhecida essa questão familiar do Vitor Pereira, ela existe, evidentemente, o cara não está inventando isso. Mas, como vem sendo dito há muito tempo, a gente sempre tivemos aqui essa visão, e também colegas da imprensa, até destaquei no vídeo da segunda-feira, né, da terça-feira, aliás, aqui no canal, o site Meu Timão até mostrou, em 15 de novembro, né, deu informação, olha, não é só por conta de questão familiar, não, ele está saindo por questões técnicas também, ele quer fazer coisas no elenco que o Corinthians não vai poder fazer, não quer fazer, não tem condições de fazer, enfim, alterações no elenco, para ter um time com determinado perfil. A questão técnica, gente, que foi decisiva. A questão familiar acabou sendo utilizada como um argumento para uma saída honrosa, sem atrito, sem nenhum tipo de problema. É bom frisar, e eu falei sobre isso no final de 2021, quando o Flamengo buscava um técnico, que acabou sendo o Paulo Souza, e o Vitor Pereira deixou o Fenerbahçe, né, ele foi demitido quase na metade da temporada anterior, que era um bom nome, mas a informação que eu obtive na época junto a algumas pessoas lá em Portugal é que ele não tinha interesse em vir para o futebol brasileiro. E o Vitor Pereira, na coletiva nessa terça-feira, lá no Rio de Janeiro, ele disse exatamente isso, que ele não pensava em vir para o Brasil naquele momento. Mas ele muda de ideia em fevereiro, uns 2 meses depois, quase 2 meses depois de deixar o Fenerbahçe, quando o Corinthians o procura. Por que ele muda de ideia? Porque o Corinthians apresentou a ele um projeto,
um contrato, uma remuneração, uma condição de trabalho que naquele momento o interessou. E ele mudou de ideia e veio para o Brasil. Mas fez um contrato curto, 9 meses mais ou menos, sabendo que em novembro, ao terminar a temporada do futebol brasileiro, numa data até um pouco diferente por conta da realização da Copa do Mundo do Catar, no final do ano, ele estaria livre. Ele poderia voltar para a Europa e tudo mais. Então ele veio, a família fica lá na Europa, fica lá em Portugal, e veio trabalhar no Brasil. A intenção dele era ficar um ano. E ao terminar a temporada, isso ficou muito claro na coletiva, tá? Ele pensa o quê? Bem, aqui no Corinthians eu não vou conseguir fazer mais. Eu vou embora. O grande erro, na minha opinião, foi não ter dito isso de uma forma que não soasse agressiva. Por exemplo, eu estou deixando o Corinthians porque acho que hoje, com aquilo que o clube pode me oferecer em termos de perfil de elenco e tudo mais, pelo meu jeito de trabalhar, eu não vou conseguir oferecer muito mais. O Corinthians tem as suas prioridades, tem os seus compromissos, tem as suas obrigações. E nesse momento ele não vai poder me oferecer o que eu gostaria para fazer um trabalho melhor em 2023. E para fazer um trabalho do mesmo nível, ou até inferior, eu prefiro seguir o meu caminho. Agradecendo a oportunidade, elogiando o clube e tudo mais, como ele elogiou, inclusive, na coletiva. Né? E se segue. Mas a saída que foi encontrada ali, talvez até em conjunto, foi o quê? Não, tem questão familiar e tudo, não posso continuar. Ok. Ele nem imaginava que o Flamengo fosse procurá-lo. Mas nem imaginava. Isso está muito claro. Porque naquele momento o Flamengo tinha o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores logo depois. Ou seja, não tinha sentido o Flamengo pensar no Vitor Pereira. Então ele pensou que, voltar a Portugal, seguir meu caminho, trabalhando em algum outro lugar, preferencialmente na Europa, vamos ver o que o mercado vai me oferecer. Mas aí o Flamengo chega à conclusão que o Dorival Júnior não era o nome certo para dar sequência ao trabalho, porque eles queriam algo diferente, ou algo mais que talvez, na opinião dos dirigentes, o Dorival não pudesse oferecer. E o Dorival não tem o seu contrato renovado, o Flamengo começa a procurar o Vitor Pereira, para mim, inclusive, de uma maneira muito equivocada, porque deveria primeiro resolver a situação do Dorival, explicar para ele por que ele não ia continuar, uma decisão do clube, e depois procurar o técnico. O Dorival ficou sabendo do Vitor Pereira pela imprensa, quando a notícia começou a pipocar. Né? Então, o Flamengo agiu muito mal com o Dorival Júnior nessa transição, não achei nada legal. Aí veio o quê? Na sequência disso, o Vitor Pereira é procurado pelo Flamengo. E ele deixou claro na coletiva, ele muda de ideia. Ele muda de ideia. Eu não vou colocar trechos aqui da coletiva, tá, gente? Porque tá tudo na live da noite da terça-feira, que fizemos com grande audiência, inclusive. O link, repito, está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu não vou ficar repetindo os vídeos, é só vocês verificarem lá. A gente discutiu muito esse assunto. E aqui eu estou tentando fazer um resumo, emitindo aqui a minha opinião. Então, ele muda de ideia de novo. E ele deixa claro, ele até fala, só se fosse maluco, para não aceitar, para não parar para pensar. Então ele chega para a família dele e fala, olha, talvez essa nossa situação aqui, a gente vai ter que conviver com ela mais um tempo, porque quem está me procurando agora é o Flamengo. E é uma oportunidade profissional muito boa. Por que uma oportunidade profissional muito boa? O Flamengo hoje oferece mais do que o Corinthians. Esse é o ponto. Corinthians e Flamengo são dois dos maiores clubes da América do Sul. São os dois times com as duas maiores torcidas do Brasil. Mas nesse momento da história, ao contrário do que acontecia há uma década, eles estão em diferentes patamares, mas em papéis invertidos. No começo de 2013, o Corinthians era campeão do Mundial de Clubes da FIFA, campeão da Libertadores, tinha vencido no ano anterior, 2011, o título brasileiro, vivia o melhor momento da sua história, com os títulos com os quais sempre sonhou. E o Flamengo estava perdendo o Ronaldinho Gaúcho, que processaria o time na Justiça do Trabalho, o clube foi para o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores naquele ano, o Flamengo com problemas financeiros seríssimos, né, e entrava naquele momento, né, em 2013, né, no início da sua redenção. Né? O Flamengo termina o ano de 2012 com uma série de problemas, né, e aí em 2013 o Flamengo começa a sua transformação. É o início de uma nova gestão, a gestão do Bandeira de Melo, com a participação do Landim, do Bap, do Valinho, do Willeman, do Cláudio Prakovic, enfim, uma infinidade do Langoni, de vários dirigentes que foram importantes ali, posso citar, até esquecendo um nome ou outro, gente muito importante. Depois houve uma cisão, aí ficou uma turma com Bandeira, outra turma com esse pessoal que está hoje lá no clube, mas foram esses homens e alguns outros que fizeram essa revolução no Flamengo a partir de 2013. Então, o ano de 2013 é o ano que o Corinthians está no melhor momento da sua história, o Flamengo num buraco danado, iniciando a sua retomada que não se sabia
se iria de fato acontecer, se ia dar certo aquele planejamento de reestruturação do Flamengo. Menos de uma década depois, os papéis se inverteram. E exatamente uma década depois, a situação é muito clara. O Flamengo hoje tem situação financeira controlada, o maior faturamento do futebol brasileiro, ganhou 2 Libertadores nos últimos 4 anos, né, fez 3 finais, ganhou títulos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil mais uma vez em cima do Corinthians, eliminou o Corinthians na Libertadores também, tem um time melhor, tem condições de fazer mais investimentos, já contratou o Ayrton Lucas em definitivo e trouxe de volta o Gerson, está atrás do Rossi, goleiro do Boca Juniors, para compor ali com o Santos uma dupla de goleiros na visão do clube de um determinado nível mais elevado, goleiros de seleção, digamos assim. Pode até avançar, quem sabe, no Quinteiros, no meia colombiano que deixou o River Plate. Tem potencial para contratar jogadores de um nível que o Corinthians não consegue hoje. Então o que aconteceu nesses 10 anos? O que houve? A transformação do Flamengo, a gente sempre fala sobre isso, todo mundo fala e elogia. Agora, o que houve com essa transformação na contramão que ocorreu no Corinthians? O Corinthians foi colocado no patamar abaixo do Flamengo e do Palmeiras também, para citar um dos seus grandes rivais. Então, a gestão do Corinthians deveria ser mais discutida, porque a escolha do técnico, que não é brasileiro, que não é rubro-negro, não é corintiano, ele é lá de Portugal, certamente não é torcedor de nenhum desses dois clubes, gente. É uma escolha profissional. E por que o Flamengo hoje oferece a um técnico estrangeiro uma condição que o seduz, que o atrai, e o Corinthians não? Esse é um ponto que não está sendo discutido. O Flamengo e o Corinthians estão em diferentes patamares, e o Flamengo está no chamado outro patamar. Não que o Corinthians não tenha possibilidade para tal, tem, mas pela gestão, pelas escolhas que foram feitas nos últimos anos, ele se enfiou numa situação financeira que ele não consegue competir com o Flamengo no mercado para ter os melhores jogadores. Simples assim. Simples assim. Se você for se lembrar, há 3 anos, no começo de 2020, quando o Flamengo era campeão brasileiro da Libertadores, o Corinthians e o Flamengo queriam o Michael. Claro que o Flamengo levou a melhor, o Corinthians não tinha condições de competir, ainda tenta competir, contrata jogadores, dá um jeito e tal. Aí você pega as dívidas do Corinthians, o balanço continua altíssimo. Tem um estágio, ele para, negocia, renegocia, rediscute, para de pagar, volta a pagar. Isso não muda. O estágio do Corinthians no ano que vem, você vai completar 10 anos, 2024. E continua essa situação, esse rolo, essa coisa que não acaba. Isso, evidentemente, compromete qualquer possibilidade de reforço para a equipe. E o Flamengo está no outro patamar. A escolha, ela é técnica. A escolha é ir para um clube que me dá mais chances. Além de ter mais dinheiro, mais jogadores qualificados, a chance de trazer outros tantos, é o clube que, enquanto o Corinthians terá a chance de ser apenas campeão paulista nesse primeiro semestre de 2023, o Flamengo pode ganhar o título estadual também, no caso do Rio de Janeiro, pode ganhar a Supercopa, pode ganhar a Recopa Sul-Americana, pode ganhar o Mundial de Clubes, tem várias disputas em jogo. Então, são patamares distintos hoje, 2 clubes gigantescos, mas que estão em patamares distintos, como estavam há uma década. Naquele momento, o Corinthians por cima, o Flamengo lá embaixo. Hoje, o Flamengo acima e o Corinthians lá embaixo. E vivendo aí numa situação que a gente nem consegue entender como. A quantidade de contratações de caros jogadores que foram colocados no elenco nos últimos anos. Apesar de todas essas questões financeiras que são, segundo os especialistas, aqueles que analisam com propriedade, com capacidade e conhecimento o cenário financeiro do clube, é uma situação que preocupa, evidentemente preocupa. Uma dívida muito elevada, mesmo para um clube tão grande. O normal seria o Corinthians estar no mesmo patamar do Flamengo, os dois brigando de igual para igual no mercado, por técnicos, por jogadores, por títulos. Isso não acontece. Isso não acontece. E quando as pessoas que torcem pelo Corinthians e a ala da imprensa, que demonstra uma ira impressionante contra o técnico Vitor Pereira, direciona toda a discussão para esse caminho e não discute as razões pelas quais o Corinthians hoje está no patamar abaixo do Flamengo, bem abaixo, financeiramente, consequentemente na parte técnica, o problema do Corinthians não é atacado. O atacado é só o Vitor Pereira. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum, não vai ajudar em nada o Corinthians. Mas enfim, esse vídeo tem o patrocínio da Manual, tá? Na descrição do vídeo você encontra aqui as instruções, o link para adquirir o kit da Manual, inclusive com desconto no primeiro pedido. Tempo limitado, olha lá, aproveite, tá? Manual que está conosco agora também em 2023, apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. E sempre, como sempre destaco aqui na descrição do vídeo, o nosso clube de membros para os interessados em apoiar o canal e participar das lives e das nossas ações para os membros do canal. O nosso canal de cortes com o melhor das nossas lives também, você pode conferir. Também o nosso Uso 360 com os produtos do youtube.com/Mauro César, canecas, camisetas, também tem na Live Soft desconto com a utilização do cupom Mauro, o curso online de jornalismo esportivo para os interessados
e também o nosso blog no All Sport, onde todos os dias escrevemos sobre futebol. É isso, valeu e saudações.